Davi nos ensina, e ele está também dizendo, que quando nós amamos aos próximos, nós tomamos uma decisão inteligente. E por que, igreja? Porque ao se envolver, ao amar, ao ajudar, ao se doar, você põe luz na sua experiência cristã. Do contrário, você só tem a teoria. Do contrário, não há amor e interesse pelo próximo. Você vive e está fadado a viver um cristianismo oco. É muita informação e pouca experiência. É muita teoria e pouca prática, pouco amor. O próprio Davi, amados, teve momentos em sua vida em que ele teve que viver para os outros, quando tudo que ele precisava era viver para si mesmo. Num dos momentos de perseguição de Saul, uma grande injustiça, porque ele foi ungido rei, ele tinha direito ao trono, mas para honrar a unção, para honrar a Deus, para honrar a autoridade, ele corre desse confronto, ele se refugia na caverna de Adulão. E quando você está deprimido, quando você precisou fugir, quando você precisou se isolar, quando você precisou de uma caverna, a última coisa que você quer é contato com outros. E a Bíblia diz que a família dele foi morar com ele na caverna. Quem é que quer a família por perto quando se está precisando de uma caverna? Imagina aquela tia chata chegando: ô Davi, mas o trono não é seu? Me explica, meu sobrinho, você não devia estar lá? O que você está fazendo aqui? Imagina quantos questionamentos ele tendo que ministrar a família. Aí a Bíblia conta que 400 endividados e amargurados de espírito, quem que numa caverna, em depressão, se questionando, tentando entender o que está vivendo, precisando de Deus, precisa da companhia de 400 quebrados, endividados, amargurados de espírito. E o que Davi faz nessa hora? Essa é a maior prova. Ele usa o seu dom para cuidar, para pastorear, para ministrar aquelas pessoas, e aqueles mesmos 400 endividados se transformam nos mais guerreiros, nos mais valentes e heróicos guerreiros de Israel. Eles se transformam lá na frente nos guerreiros de Davi. Por quê? Porque Davi os amou, porque Davi se envolveu. Eu não estou com nada para dar, mas você está precisando de mim, então nós vamos buscar a Deus juntos, nós vamos nos envolver, eu vou te ajudar com o que eu tenho, o pouco que eu tenho, eu vou dividir, mas a gente vai crescer. E esses foram os homens mais leais a Davi até o final de sua história. Ele fala de uma inteligência espiritual. Como é que ela acontece? Essa inteligência se dá com base no fato de que há um prazer no servir, que só conhece quem serve. Você pode dizer isso para o seu vizinho: há um prazer no servir. É melhor dar do que receber. Quando você serve, quando você divide, quando você se doa, quando você usa o que tem em favor de alguém, a satisfação que você recebe é maior do que qualquer conquista pode te dar nessa terra. Pode aplaudir forte ao Senhor por isso? Mas aqui ele vive um contrassenso, porque apesar de conhecer o princípio, ele não está vivendo uma realidade de bem-aventurança. Ele está de cama, ele está doente, ele está envergonhado por aqueles que querem o seu mal. Então, fisicamente e emocionalmente enfermo. Ele fala sobre esses que se aproximam dele nessa hora. Pai, eles vêm, eles falam coisas vãs, eles vêm para me visitar, eles não me acrescentam em nada, eles entram e saem falando mal de mim ainda. Tu renovas a sua cama, tu afofas a cama na doença. O que isso significa? Davi está dizendo que porque ele conhece o princípio, a cama dele tinha que estar sendo afofada. O que é dar uma afofada na cama? É a realidade da força de Deus no seu momento de fraqueza,
é o sustento de Deus sobrenatural. Quando você acha que vai faltar, é aquela cama que está dura demais, aquela cama que não dá mais para descansar, está faltando descanso, aí você fala: pai, afofa a cama, dá uma afofada, diga para o seu vizinho: Deus vai afofar a tua cama nessa noite. Aí do verso 4 ao 9, ele faz um pedido de socorro. Uma alma doente, amados. E uma alma doente é uma alma abatida, cansada, deprimida, esgotada, fraca, sem poder de reação. Uma alma doente é uma alma ansiosa, temerosa, oprimida. Uma alma doente é uma alma que não quer mais. Dói o peito, dói o coração, dói a consciência, dói os ossos. Aí ele identifica que talvez uma das razões de ele estar vivendo aquela enfermidade, uma das razões para a dor, fosse a culpa. E na verdade ele faz uma confissão que prova o fato. Ele pede perdão a Deus. Ele pede perdão a Deus pelos seus pecados. Porque a culpa talvez o tivesse levado a uma enfermidade que o botou de cama. E por quê? Porque o sentimento de culpa tem o poder de neutralizar uma vida. Uma pessoa que se sente culpada é uma pessoa paralisada, é uma pessoa que não consegue produzir, ela tem a sua capacidade de criação, a sua capacidade de produção reduzida ao mínimo necessário. O culpado vive sem direitos, ele não se sente digno, ele não consegue acreditar que ele mereça ser abençoado. O culpado vive sob uma pressão tremenda, de uma sentença que ameaça se cumprir a qualquer momento. O culpado carrega um fardo, amados. O culpado não consegue se alegrar, o culpado não consegue sentir paz, ele se autoflagela, ele se boicota. Quando Deus começa a querer fazer coisas novas, quando as coisas estão começando a mudar, é tanta culpa que ele mesmo começa a botar bloqueios, que ele mesmo começa a impedir daquela bênção acontecer. Ele mesmo começa a impedir esse fluxo de graça de Deus em sua vida. E o que acontece? O seu próprio organismo responde a essa necessidade de boicote, de castigo, enfermando. Essa, igreja, é a razão de tanta tentação. Pergunta para o seu vizinho: por que você acha que o diabo te tenta tanto? O pecado que atrai, que te leva à autogratificação, a pensar primeiro em você mesmo, só acontece para que depois você tenha que lidar com acusações em sua mente. E enquanto você está conversando com o acusador, você não está adorando a Deus, você não está ganhando almas, você não está edificando o reino, você não está usando o seu dom em favor do próximo, você não está amando nem a Deus, nem a você, nem ao próximo. Por que que o pecado me tenta tanto? Por que tanto interesse em me fazer pecar? Porque quando você peca, você se sente culpado e essa culpa neutraliza todo o seu potencial. Davi ensina que a alma pode ser sarada quando o pecado é perdoado, e pecado é perdoado quando o pecado é confessado. Por isso ele diz: Pai, pequei contra ti, contra mais ninguém, pequei contra ti, feri o teu coração, preciso de cura, minha alma enfermou. E além disso, como se não fosse suficiente, ele está sendo alvo de difamação e de fofoca. Há um desconforto ao saber que pessoas que se aproximam dele desejam o seu mal. Pessoas que se aproximam dando tapinha em suas costas, na verdade querem puxar o seu tapete.
E ele tem que lidar com a traição, com a difamação, com a falsidade, com a deslealdade, com a maldade. E ele chega a citar que até o seu inimigo íntimo, ele estava falando de Absalão, até o seu inimigo íntimo levantou o calcanhar contra ele, se levantou contra ele. E depois de contar toda essa história para Deus, e de nos levar e nos ensinar a fazer o mesmo, ele ora, e essa oração é feita numa frase. Ele diz: tem piedade de mim e levanta-me, tem misericórdia de mim e levanta-me. Nós temos que, com essa história, igreja, aprender de como a tristeza, a opressão e a culpa cerram os nossos lábios, de como elas nos impedem de adorar. Será que há momentos que nessa caminhada com Deus nos falta força? Será que nessa caminhada com Deus, em momentos parecidos com esse que Davi vive, nos falta força para ler a Bíblia, nos falta força para orar, nos falta força para adorar? Essa é uma realidade que vocês podem comprovar. Sob pressão, parece que você fica cego, você se pega passando uma semana, 2, 3, 4, um mês, sem ler a palavra. Você fica dependente da palavra ministrada no altar no domingo, e você vive com essa sobrevida, com esse conta-gota, que durante a semana vai tentando te ajudar a se manter de pé, mas você já não tem aquele amor por conhecer a palavra, por mergulhar na palavra. É exatamente quando falta oração, quando você se pega deixando de orar. Agora a sua oração, que já foi tão fervorosa, é uma oração que só serve para agradecer a comida, para abençoar a viagem que você vai fazer. São palavras tão fáceis de ser ditas, mas tão desprovidas de amor, de realidade, de devoção, de temor. Você sabe que uma oração pode mudar tudo, mas está te faltando até força para orar. A vergonha faz isso, a depressão faz isso, e você está agora, depois de tudo que viveu, como uma rã numa panela. A rã numa panela começa a ser cozinhada viva. Então colocam essa rã numa panela com água, ligam o fogo. Enquanto essa água está fria e começando a ficar morna, a rã consegue dar um salto para fora da panela. Mas existe um momento em que a água já aqueceu num nível que agora ela já entendeu o que está acontecendo, ela já vai perceber que vai morrer, só que ela já não tem mais força para saltar da panela. Ela tem um momento ali, entre a hora que ela percebe o que está acontecendo, antes da água aquecer, que ela consegue saltar. Se ela não salta naquela hora, ela não salta mais. Se você não perceber que essa é a hora de reagir, talvez você não tenha mais chance de reação. Se você não perceber que essa é a hora de tomar posição, talvez você não tenha mais oportunidades de se posicionar. Talvez agora você esteja percebendo, você esteja identificando, a leitura é clara, eu sei para onde eu vou, já sei o que vem agora, mas eu estou tão fraco, que eu não consigo nem fazer a oração que poderia mudar minha vida, que poderia me ressuscitar. Sua reação agora só depende de suas crenças. Se você acredita num Deus que ama, num Deus real, num Deus de verdade, num Deus que ouve orações, a sua oração precede a reação.